Título, 38M, peguei minha esposa 36F me traindo. Está tudo uma bagunça e eu não sei o que fazer. Parte 1, o começo do fim. Oi, Reddit. Fico só observando por aqui há anos, nunca pensei que realmente fosse postar, mas aqui estou. Isso vai ser longo e provavelmente confuso, mas eu preciso desabafar. Ainda não tenho ninguém com quem eu realmente possa conversar sobre isso, não sem que tudo desmorone na hora, então vamos lá. Sou casado com minha esposa, Emily, há 10 anos. Nos conhecemos no final dos nossos 20 e poucos anos, rolou uma conexão rápida, e nos casamos em menos de 2 anos. Naquela época, ela era doce, determinada, sarcástica de um jeito divertido, e tinha um fogo dentro dela que me atraía. Tivemos nossos altos e baixos, como qualquer casal, mas sempre achei que éramos sólidos. Não temos filhos, só nossa cachorra Luna, ainda bem que temos ela agora, e os dois trabalhamos de casa na maior parte do tempo. Mas nos últimos 6 meses, mais ou menos, algo parecia estranho. No começo, eu não conseguia identificar o que era. Era como se ela estivesse presente, mas não comigo. Nossas conversas ficaram mais curtas, frias. O celular virou uma extensão permanente da mão dela, e de repente ele estava sempre com a tela virada para baixo. Ela começou a se arrumar muito mais do que o normal para resolver coisas na rua ou encontrar a irmã. O que até seria normal, se ela não voltasse sempre agindo de um jeito estranhamente animado ou distante. No começo, eu me culpei. Achei que talvez eu estivesse relaxando demais, trabalhando muito, sendo menos atencioso, ficando acomodado. Então, me esforcei mais. Voltei a planejar encontros, surpreendi ela com comida dos lugares que ela mais gosta, até marquei uma viagem de fim de semana só para nós dois. Ela cancelou a viagem em cima da hora, dizendo que precisava cobrir um colega de trabalho que ficou doente. Isso era mentira. Eu não sabia na hora, mas foi aí que tudo começou a desmoronar de verdade. Parte 2, Trincas no espelho. Então, sim, aquela viagem de fim de semana. Fiquei chateado, mas não quis fazer drama nem colocar culpa nela. Eu entendo, o trabalho pode ser complicado. Mas mesmo assim, algo no jeito que ela falou não me desceu bem. Sem pedido de desculpa, sem mostrar que estava decepcionada, só um seco desculpa, não vou poder ir. Como se a gente tivesse combinado de ir no mercado, e não de passar um fim de semana para nos reconectar. Ela disse que precisava cobrir uma colega no sábado e no domingo. Isso já era estranho, Emily é gerente de marketing e nunca trabalha nos fins de semana. Perguntei quem ela estava cobrindo e ela soltou um vago você não conhece. É uma nova contratada. Ainda soltou um suspiro, como se eu estivesse sendo chato por querer saber. Essa foi a primeira rachadura de verdade. Alguns dias depois, eu estava lavando roupa e encontrei um recibo amassado no bolso da calça jeans que ela usou naquele fim de semana. Não estava fuçando, ele literalmente caiu quando joguei a roupa na máquina. Era de um bar no centro. 2 drinks top de linha, uma tábua de frios e um quarto de hotel. Tudo no mesmo recibo. Com carimbo de hora, 22 horas e 42 daquele sábado. Meu coração parou de verdade. Tipo, parou mesmo. Sabe aquela sensação de o estômago despencar e a mente correr 1000 por hora a mais, ao mesmo tempo, não conseguir pensar em nada? Foi isso. Fiquei olhando para aquele pedacinho de papel por uns 5 minutos, esperando que, se eu piscasse o suficiente, ele fosse dizer outra coisa. Queria acreditar que tinha alguma explicação. Talvez ela tivesse ido ao bar depois do trabalho para encontrar uma amiga. Talvez o quarto de hotel fosse para a irmã dela, que brigou com o namorado. Sei lá, talvez fosse um engano e o recibo de outra pessoa foi parar no bolso dela por acidente. Qualquer coisa, menos o óbvio. Tirei uma foto do recibo e guardei. Não falei nada ainda. Só observei. E o que comecei a perceber me deixou enjoado. Parte 3. Ligando os pontos. Depois do recibo, comecei a prestar atenção. Prestar atenção de verdade. Os padrões da Emily tinham mudado. Eu só não tinha notado porque, como um idiota, eu confiava nela. Ela começou a dar mais voltinhas depois do jantar. Tipo, longas mesmo. Sempre com o celular grudado na mão, sempre em uma ligação. Comecei a perguntar de forma casual com quem ela estava falando, e as respostas ficaram super vagas. Só batendo papo com a Kais ou coisa de trabalho. Mas aí eu ouvia ela rindo daquela risada, a que ela guardava para quando a gente ainda estava na fase das borboletas.
E não era o tipo de risada que se dá numa ligação entediante de trabalho. Também notei que ela começou a manter o celular mais trancado que o cofre de Fort Knox. Senha nova. Só desbloqueava com o rosto. Notificações desativadas. A tela de bloqueio estava limpa, sem prévias, sem nomes. Não sou um gênio da tecnologia, mas também não sou burro. Quem não tem nada a esconder não age como se estivesse protegendo o segredo de Estado. Ela também começou a usar um perfume novo. Um que ela disse que veio numa caixinha de amostras e que queria experimentar. Tinha cheiro de coisa cara, daquelas que a gente usa para impressionar, não para testar. Comentei numa noite, tentando ser leve. Perfume novo? Cheiro chique. Qual é a ocasião? Ela nem levantou os olhos do celular. Só soltou um é nada. Você provavelmente nem ia notar mesmo naquele tom. Você sabe qual aquele que faz a gente se sentir um lixo só por ter demonstrado que se importa. A questão é que eu notei. Notei tudo. Cada noite que ela chegou tarde. Cada risada que não era pra mim. Cada vez que ela olhou nos meus olhos e mentiu sem piscar. Comecei a anotar tudo. Eu sei que parece loucura. Mas quando seu instinto diz que tem algo errado e sua cabeça insiste, ela nunca faria isso, você precisa de provas. Precisa de algo concreto para não acabar se gaslighting, achando que tá paranoico. Soiler, eu não tava paranoico. Parte 4. Prova escancarada. Cerca de 2 semanas depois do episódio do recibo, decidi parar de jogar na defensiva. Se a Emily estava escondendo alguma coisa, eu precisava parar de ter esperança e começar a encarar os fatos. Não dava mais para viver nesse limbo, levando soco no estômago a cada olhar estranho ou desculpa esfarrapada. Uma noite, ela disse que ia encontrar a amiga Geis para tomar uns drinks. A Geis é alguém que eu realmente conheço, menina gente boa, noiva recentemente, fala pelos cotovelos. Então, quando a Emily saiu, toda arrumada num vestido preto justíssimo que eu não vi há meses, mandei uma mensagem casual para Geis. Ei, lembra a Emily de pegar aquele vinho que eu gosto se vocês passarem no mercado? A Geis respondeu tipo, 5 minutos depois. Como assim? A Emily não tá aqui. A gente nem se vê faz semanas. Tá tudo bem? Fiquei encarando aquela mensagem como se ela tivesse me dado um tapa na cara. Minhas mãos tremiam. Fiquei quente, enjoado. Só respondi. Tudo certo. Acho que entendi errado, kkk. Esperei até a Emily estar fora de casa por mais ou menos 1 hora. Aí fiz algo que nunca imaginei fazer, abri o iPad dela. Ele tá sincronizado com o celular via iMessage. Sim, sei que isso provavelmente passa do limite. Mas quando sua esposa tá te fazendo duvidar da própria sanidade e agindo como uma espiã, os limites começam a ficar nebulosos. E lá estava. Tudo. Bem ali nas bolhas azul e cinza. O nome dele era Nate Balão de Fala. O emoji, cara. Como se ela tivesse no ensino médio. Eles estavam trocando mensagens sem parar. Coisas flertando, mensagens picantes, mal posso esperar para te ver e afins. Referências às noites que passaram juntos. Nomes de hotéis. Piadas internas. Fotos. Fotos. Nada explícito, mas o suficiente. Ela naquele mesmo vestido preto, tirando uma selfie no espelho com a legenda. Quero ver se você vai gostar de desembrulhar isso depois, cara, jogando um beijo. Senti como se meu coração tivesse dobrado ao meio. 10 anos de casamento, e foi nisso que ela se transformou. Uma mulher que mentia na minha cara, fingia sair com amigas, e depois se enfiava num quarto de hotel com o Nate Balão de Fala. Como se eu fosse um idiota segurando as pontas em casa enquanto ela brincava de vida dupla. Fechei o iPad. Fiquei sentado no escuro por um bom tempo. Não chorei. Ainda não. Isso veio depois. Se tentasse apagar as mensagens com a força da mente. Eu não disse nada. Não precisava. Só fiquei ali parado, vendo ela desmoronar. Finalmente, ela murmurou, por que você estava me espionando? Eu ri. Ri. Não porque tinha graça, mas porque é exatamente o tipo de coisa que a pessoa diz quando é pega no flagra. Não foi desculpa. Não foi deixa eu te explicar. Foi desviar. Jogar a culpa. Como se o problema fosse eu ter descoberto e não ela ter traído. Eu disse, você mentiu pra mim. Por semanas. Meses. E tá brava porque eu descobri. Aí ela virou a chave.
Aquela coisa que narcisista faz quando muda de fria para dramática em 2 segundos. Jogou a bolsa no chão e começou a chorar. Não é o que você tá pensando, eu juro. A gente só conversava no começo. Eu não queria que nada acontecesse. Eu me sentia sozinha, você tava distante, a gente quase nem conversa mais. Eu não sabia como te dizer. Pra ele você soube dizer direitinho. Ela calou na hora. Tentou de novo, outro ângulo. Ele não significa nada. Foi uma idiotice. Eu cometi um erro. Por favor, não acaba com tudo. A gente pode consertar isso. Consertar. Como se fosse um cano com vazamento ou uma tela de celular trincada. Não gritei. Não joguei nada. Não saí batendo porta. Só disse, você precisa sair. Hoje à noite. E subi. Tranquei a porta atrás de mim. Sentei na cama e fiquei encarando o chão até o sol nascer. Parte 6. Sozinho no silêncio. Não dormi naquela noite. Nem por 1 minuto. Fiquei sentado na beira da nossa cama, minha cama agora, eu acho, ouvindo os sons abafados dela andando lá embaixo. Dava para ouvir gavetas abrindo e fechando, ela indo de um lado pro outro, provavelmente ligando para alguém. Talvez pro Nate balão de fala. Talvez tentando decidir qual mentira contar agora. Mas estava estranhamente silencioso. Como se a própria casa soubesse que algo sagrado tinha se partido. Sem carros passando lá fora. Sem cachorro latindo. Só o silêncio e meu coração batendo forte como um martelo nos ouvidos. Por volta das 2 da manhã, ouvi a porta da frente se fechar com um clique. Ela foi embora. Não se despediu. Não bateu na porta. Só desapareceu na noite como uma ladra barata, levando embora o último pedaço de paz que eu ainda tinha. Me levantei, desci as escadas e vi que uma bolsa arrumada às pressas tinha sumido do cabideiro. Ela deixou o notebook do trabalho, o maldito latte de leite de aveia pela metade no balcão, e um bilhete colado na geladeira que dizia: depois eu venho pegar o resto das minhas coisas. Preciso de espaço. Espaço. Ela já tinha tido bastante espaço em quartos de hotel e bares. Mas claro, agora que te peguei em 4K, Emily, fique à vontade para ter todo o espaço que quiser. Abri uma cerveja, provavelmente a pior ideia, mas eu precisava de alguma coisa, e só fiquei ali, encostado na pia da cozinha. A casa parecia estranha. As paredes tinham outro aspecto. Era como se, no momento em que eu descobri quem ela realmente era, tudo ao meu redor tivesse mudado também. E aí bateu. Não raiva dessa vez, mas tristeza. Daquelas profundas, que não queimam, só ficam sentadas no peito como uma pedra gigante. Essa era minha esposa. Minha melhor amiga. A pessoa com quem eu construí minha vida. A mulher com quem eu achei que envelheceria ao lado. E ela escolheu outra pessoa. Mentiu pra mim. Dormiu com ele. Voltou pra casa e me beijou com a mesma boca com que sussurrou o nome dele. Aí eu chorei. Não aquele choro alto e dramático. Foi o tipo silencioso, envergonhado, em que o corpo só treme e o rosto fica seco porque as lágrimas já encharcaram a camiseta. Aquela foi a primeira noite em que eu me senti verdadeiramente sozinho. Parte 7. Revirando os escombros. Na manhã seguinte, parecia que eu estava de ressaca mesmo tendo tomado só uma cerveja. A casa estava limpa demais. Silenciosa demais. Como se ela tivesse sido apagada, não apenas ido embora. O casaco dela não estava no cabide. As pantufas sumiram do lado do sofá. Aquelas pequenas coisas que você nem percebe que fazem parte da sua vida, até que deixam de estar lá. Luna, nossa cachorra, andava pela casa como se também estivesse confusa. Ficava indo até a porta da frente choramingando, abanando o rabo com esperança. Aquilo me destruiu. Ela não entendia por que a Emily não voltou. Na real, nem eu entendia. Ao meio-dia, eu ainda estava com a mesma roupa do dia anterior, sem tomar banho, rolando nossas mensagens antigas no celular. Eu sei, idiota. Mas eu precisava lembrar a mim mesmo que tudo aquilo foi real um dia. Que a gente foi real. Rolei a tela por meses, lendo os eu te amo dela, os planos de aniversário, até as coisas bobas tipo, não esquece o leite de amêndoas. Agora parecia tudo falso. Ou talvez fosse verdadeiro na época, e ela simplesmente mudou. Não sei o que dói mais. Aí fiz algo que jurei que não faria, abri de novo as mensagens dela com o Nate. Não sei exatamente o que eu estava procurando.
clareza? Prova de há quanto tempo isso estava rolando? Alguma mensagem final onde ela dissesse que acabou? Não encontrei isso. Encontrei mais. Mais planos. Mais encontros escondidos. Mais vezes em que ela me disse uma coisa e fez outra. Ela disse pro Nate que estava presa num casamento entediante e que eu mal notava a presença dela. Que o problema era eu. Essa doeu diferente. Tipo um soco no estômago. Eu nunca fui perfeito, ninguém é, mas eu tentei. Eu amei ela. Eu estive presente. Carreguei esse casamento nas costas por meses enquanto ela se divertia como amante de outro. Copiei as piores mensagens. Salvei numa pasta. Não porque eu quisesse ler de novo, não queria. Mas porque, no fundo, eu sabia, isso ainda não tinha acabado. Ela ia voltar. Com mais mentiras, mais lágrimas, talvez até tentando jogar a culpa em mim. E eu precisava estar pronto. Parte 8, Gaslighting, versão recarregada. Ela voltou 2 dias depois. Sem aviso. Ouvi a chave na porta por volta das 17 horas, enquanto eu estava no andar de cima dobrando roupas dela, ainda espalhadas nas gavetas como pequenos fantasmas. Desci as escadas e lá estava ela, parada na entrada, segurando uma bolsa de academia e um copo gigante da Starbucks como se nada tivesse acontecido. Como se tivesse só saído para uma aula de yoga e voltado para jantar. Não disse nada. Ela me olhou, soltou um suspiro cansado e disse: "Podemos conversar." Eu queria dizer não. Devia ter dito não. Mas apenas assenti com a cabeça. Sentamos um de frente pro outro na mesa de jantar. Ela com os braços cruzados, como se fosse ela quem estivesse prestes a receber uma má notícia. E aí ela começou uma performance que me fez pensar se não tinha ensaiado na frente do espelho. "Não foi sério", ela disse. "Eu nunca deixei de te amar. Foi só uma burrice. Me deixei levar pela sensação de ser desejada. Você estava distante, e eu sentia que éramos só colegas de quarto. Não sabia como consertar, e entrei em pânico. Fiquei só olhando para ela. Porque cada frase parecia tirada de um fórum de esposas infiéis tentando salvar as aparências. Ela continuou: "Aconteceu só algumas vezes. Eu terminei com ele depois que você descobriu. Eu juro." Empurrei pela mesa os prints que tinha impresso. Datas. Horários. Recibos. Conversas. O rosto dela desabou. E então veio a raiva. "Você ficou me espionando", ela disparou. "Você tá falando sério agora? Isso é totalmente tóxico. Não é à toa que eu me sentia sozinha. Gaslighting. Desvio. Culpa. Papum. Tudo em menos de 10 segundos. Quase ri de novo. Não porque tinha graças, mas porque o roteiro era tão ridiculamente previsível. Respondi: "Eu não traí. Eu não menti. Eu não transei com alguém num hotel e depois voltei para casa para te dar boa noite como se nada tivesse acontecido. Quem fez isso foi você." Ela parecia prestes a gritar. Mas em vez disso, chorou. Aquele choro feio, manipulador, em que ela olhava de tempos em tempos para ver se estava funcionando. Não estava. Então ela perguntou, com a maior seriedade: "A gente pode tentar terapia de casal?" Juro por Deus, quase engasguei. Essa mulher incendiou a casa inteira e agora queria saber se dava para pintar as paredes. Disse para ela dormir em outro lugar. De novo. Dessa vez, ela não discutiu. Parte 9. O abalo. Depois que ela foi embora pela segunda vez, eu achei que sentiria alívio. Mas não senti. Só senti vazio. Nem raiva. Nem entorpecimento. Só oco. Como se alguém tivesse enfiado a mão dentro de mim e arrancado tudo lá de dentro. Você passa 10 anos construindo uma vida com alguém, e aí, em questão de uma semana, parece que está em pé no meio dos destroços, segurando pedaços que já nem se encaixam mais. E o que mais dói? Eu sentia falta dela. Sentia falta da versão dela que eu achava que era real. Ficava revivendo o jeito como ela ria das minhas piadas idiotas. Como ela me abraçava por trás enquanto eu fazia café. As mensagens de "eu te amo" do nada. Tudo isso de repente parecia uma pegadinha cruel. Como se uma golpista tivesse vivido na minha casa, usando o rosto da minha esposa. Recebi mensagens de amigos em comum, querendo saber como eu estava.
Aparentemente, ela contou para as pessoas que a gente estava dando um tempo. Clássico. Não mencionou o caso, claro. Pintou um quadro vago de uma fase difícil e de eu ser emocionalmente distante. Mais uma vez, o desvio de culpa no nível 9000. Não respondi. Não queria me justificar nem lavar roupa suja em público ainda. Mas me corroía saber que ela já estava reescrevendo a narrativa enquanto eu ainda estava sentado no meio da verdade. E o pior? Eu sonhava com ela. Não com a versão traidora. Com a antiga. Aquela que segurava minha mão quando eu estava ansioso, que dançava descalça na cozinha com a Luna, que sussurrou para sempre na nossa noite de casamento. E aí eu acordava. Sozinho. Toda. Maldita. Vez. Comecei a fazer terapia naquela semana. Encontrei um cara chamado Darren. Mais velho, direto, mas com um jeito gentil. A primeira coisa que ele me disse depois de eu despejar tudo foi: ela não é a mulher com quem você se casou. Aquela mulher se foi. Você está de luto por um fantasma. E cara, isso acertou em cheio. Parte 10. O vai e vem. Passou uma semana. Depois outra. Silêncio na maior parte do tempo, tirando uma ou outra mensagem passivo-agressiva da Emily. Coisas como: não sei por que você está agindo como se isso fosse imperdoável. Você vai jogar fora uma década por causa de alguns erros? Ainda sou sua esposa. Ainda sou sua esposa, como se isso significasse algo agora. Como se os votos não tivessem sido rasgados no instante em que ela decidiu se esconder em quartos de hotel e mentir na minha cara. Ela mandava mensagem tarde da noite também, provavelmente depois que o Nate sumia ou quando a realidade começava a bater. Uma vez, ela escreveu: você sente minha falta? Fiquei encarando a tela por uns 10 minutos, com os polegares pairando sobre o teclado. E depois travei o celular e fui embora. Por que o que eu ia dizer? Sim, sinto falta da mulher que achei que você fosse. Mas ela morreu. E isso não dá para escrever numa mensagem. Enquanto isso, a terapia estava ajudando de um jeito estranho e desconfortável. O Darren não deixava eu me perder. Ele segurava o espelho e me fazia encarar coisas que eu não queria admitir, como o fato de eu ter ignorado os sinais, de ter deixado pequenas mentiras passarem porque não queria acreditar que significavam algo maior. Ele disse uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Perdoar e dar acesso são coisas diferentes. Você pode perdoar alguém sem deixar essa pessoa voltar para a sua vida. Essa frase ficou tocando em loop dentro de mim. E então, numa tarde, ela apareceu de novo. Sem avisar. Só bateu na porta como se ainda morasse aqui. Eu abri porque, acho que parte de mim ainda precisava ver ela. Para saber se havia algo no rosto dela que mostrasse uma verdade que eu ainda não sabia. Ela estava chorando. De verdade, dessa vez bagunçada, sem maquiagem, cabelo preso, moletom e legging. Parecia alguém que finalmente entendeu o tamanho do estrago. Eu estraguei tudo, ela disse, com a voz falhando. Nem sei por que fiz isso. Fui egoísta, fui idiota, e me odeio por isso todo dia. Não falei nada. Aí ela soltou a frase que eu mais temi ouvir. A gente pode tentar de novo? Eu faço qualquer coisa. Terapia, separação temporária, o que for preciso. Só, por favor, não deixa isso ser o fim. Fiquei ali parado, com o coração disparado, tudo dentro de mim gritando duas coisas ao mesmo tempo. Uma parte minha ainda amava ela. E outra parte queria nunca mais ver o rosto dela de novo. Parte 11. Na encruzilhada. Lá estava eu em pé na porta da frente, diante da mulher que me destruiu, pedindo para que eu ajudasse a juntar os cacos com ela. E o pior? Uma parte enorme de mim queria dizer sim. Não porque eu achasse que ela merecia outra chance, mas porque eu sentia falta da vida que fingimos ter, sentia falta da rotina. Da familiaridade. Das mensagens de um bom dia, das panquecas de domingo, dos pés dela encostando nos meus debaixo das cobertas. Mas eu não era mais ingênuo. Não ia deixar a nostalgia reescrever a realidade. Perguntei direto. Quanto tempo isso durou? Ela hesitou. Aquela pausa minúscula que grita: vou mentir ou minimizar a história. Alguns meses, disse por fim. 4, talvez 5. Tinham sido 9. Eu sabia. Eu tinha as mensagens. As datas. Os horários. E mesmo agora, com lágrimas nos olhos, ela ainda tentava proteger a imagem de si mesma que queria que eu acreditasse.
Não confrontei. Só balancei a cabeça devagar e disse: então você ainda tá mentindo. Aquilo bateu nela. Ela escorregou contra o batente da porta como se alguém tivesse tirado o ar de dentro dela. Eu não sei como consertar isso, ela sussurrou. E a coisa mais honesta que já disse em meio a toda essa bagunça saiu da minha boca sem nem pensar. Você não pode. Ali estava. A verdade na sua forma mais simples. Fria, cortante, real. Ela não discutiu. Só chorou mais forte, depois virou as costas e foi embora sem dizer mais nada. Fechei a porta, tranquei, e encostei a testa na madeira. Foi nesse momento que eu soube que eu tinha acabado. Acabado com a esperança. Acabado com a espera. Acabado com a mania de dar mais chances a alguém que nunca mereceu nenhuma delas. Parte 12. Pontes queimadas, sem volta. Depois daquela última conversa, algo mudou dentro de mim. Não foi tipo cena de filme sem música dramática ou epifania em câmera lenta. Foi só uma sensação silenciosa, firme, de fim. Como se uma porta tivesse se fechado atrás de mim, e eu simplesmente não quisesse mais abri-la. Na manhã seguinte, mandei uma mensagem para ela. Vou entrar com o processo. Meu advogado vai entrar em contato. Sem emoção. Sem explicação. Só a verdade. Ela não respondeu por horas. Depois mandou 3 mensagens seguidas. Você tá cometendo um erro enorme. A gente poderia ter superado isso se você realmente me amasse. Espero que você seja feliz sozinho. Não respondi. Passei tempo demais tentando provar meu amor para alguém que o usava como arma. Alguns amigos começaram a ouvir a história real ou por mim, ou porque ela tentou distorcer tudo antes e acabou se enrolando. As pessoas falam. Prints circulam. A verdade corre. Descobri que eu não fui o primeiro homem casado com quem o Nate Balão de Fala ajudou alguém a trair. O cara tem fama. Pois é, foi por isso que ela arriscou tudo por um sinal de alerta ambulante com tanquinho e sem estabilidade nenhuma. Um amigo em comum me mandou. Ela tá um caos. Vive dizendo que não achou que você fosse realmente sair. E foi aí que a ficha caiu de verdade. Ela não acreditava que eu sairia. Achava que eu ia me irritar, dormir no sofá por um tempo, talvez gritar, talvez chorar, mas que eu ia ficar. Isso foi o que me quebrou de novo. Ela achava que eu a amava o suficiente para deixar ela me pisar. Que eu aceitaria a traição, engoliria tudo e ainda pediria mais. Mas eu não fiz isso. Dei entrada no processo. Troquei as fechaduras. Cancelei o acesso dela à conta bancária. Não era vingança. Era traçar uma linha que ela achava que eu nunca traçaria. E quando eu tracei? Eu dormi. Pela primeira vez em semanas, eu dormi de verdade. Parte 13. Deixando a poeira baixar. A casa começou a parecer minha de novo. Coisas pequenas ajudaram a tirar a caneca de café dela do armário, guardar os porta-retratos em uma caixa, virar o colchão, trocar a senha do Spotify. Coisas bobas, simbólicas. Mas ajudaram. Tornaram tudo mais real. A Luna parou de choramingar na porta depois de um tempo. Voltou a dormir no meu quarto, se enroscando ao meu lado como se finalmente tivesse entendido que agora éramos só nós dois. E, para ser sincero, aquela cachorra me salvou. Me deu motivo para levantar da cama nos dias em que eu não queria. Ainda tinham dias em que tudo me atingia como um trem desgovernado. Eu estava fazendo algo banal, dobrando roupa, escovando os dentes, cozinhando macarrão e de repente lembrava de alguma coisa. A risada dela. O perfume. O jeito como ela desenhava círculos no meu braço enquanto a gente via TV. E então eu lembrava das mensagens. Do recibo do hotel. Das mentiras. Não foi só a traição. Foi a traição deliberada. As escolhas que ela fez, uma atrás da outra. As mentiras contadas sem piscar. O fato de que ela me via todo dia, olhava nos meus olhos, e mesmo assim ia para a cama com ele. Esse tipo de coisa muda a gente. Comecei a fazer pequenas coisas para resgatar minha identidade. Me inscrevi numa aula de boxe. Fui fazer trilha. Liguei pro meu irmão e contei tudo. Ele ficou puto. Disse: nunca gostei dela. Ela sempre falava com você como se estivesse te fazendo um favor por estar ali. Queria ter percebido isso antes. Também comecei a escrever num diário. Não tipo querido diário, só, pensamentos.
raiva, arrependimentos. Coisas que eu queria dizer para ela, mas nunca diria. E cada vez que eu preenchia uma página, era como soltar um peso que eu nem sabia que estava carregando. Alguns amigos se ofereceram para me apresentar alguém. Eu disse não. Não tô pronto. Não porque meu coração tá em pedaços, tá, um pouco tá, mas porque tô me reconstruindo. Do zero. E quero ter certeza absoluta de que a próxima pessoa que eu deixar entrar, não vai ter a chave para me destruir. Parte 14. Um novo tipo de paz. É estranho como o silêncio vira conforto depois do caos. Eu costumava temer o silêncio, aqueles momentos vazios, cheios de eco, quando a Emily estava fazendo hora extra ou saindo com a Jace. Naquela época, era como ficar esperando a próxima bomba cair. Agora, o silêncio parece merecido. Não tem mais checar 2 vezes as histórias dela. Não tem mais fingir que não vejo os sinais. Não tem mais ficar me perguntando quem ela está mandando mensagem por baixo da mesa. Só paz. Paz de verdade. Tranquila, honesta, sem fingimento. O processo do divórcio foi surpreendentemente rápido. Ela não resistiu muito. Talvez soubesse que não tinha como se defender. Ou talvez o Nate balão de fala ainda estivesse alimentando o conto de fadas proibido dos dois. Vai saber. Não perguntei. Não me importei. Dividimos os bens. Eu fiquei com a casa e com a Luna. Ela ficou com o carro dela, as roupas, e as mentiras. Uma tarde, ela mandou uma mensagem. Espero que um dia você me perdoe. Não respondi. Não porque eu não tenha perdoado, mas porque percebi algo importante. Perdão não é para eles. É pra gente. Eu posso perdoar ela. Posso até torcer para que se torne alguém melhor. Mas isso não significa que ela tem o direito de voltar para minha vida. Perdão não é passe de entrada. Só quer dizer que não carrego mais os erros dela como se fossem um fardo meu. Algumas noites atrás, sentei na varanda dos fundos com uma cerveja, a Luna enrolada aos meus pés, e percebi algo inacreditável. Eu estava feliz. Não um feliz de comercial de rede social. Mas um feliz silencioso, profundo. Como alguém que atravessou o fogo e saiu do outro lado com cicatrizes, mas inteiro. E, pela primeira vez em meses, pensei no futuro sem me encolher. Parte 15. O que aprendi, e o que eu diria a você. E aqui estamos. O fim da história, ou pelo menos, o fim deste capítulo. Faz quase 6 meses desde o dia D. Estou divorciado, morando sozinho, com a Luna, a verdadeira MVP, e acordando todo dia sem aquele nó no estômago. Se 1 ano atrás alguém dissesse que essa seria minha vida, eu teria rido. Eu achava que a gente era firme. Achava que ela era a minha pessoa. Mas as pessoas mudam ou talvez só parem de fingir ser quem você pensava que elas eram. Aqui está o que eu aprendi. Pegue ou largue, mas se você estiver no meio dessa bagunça agora, talvez isso ajude. Se algo parecer errado, provavelmente está. Confie no seu instinto. Você não está louco. Você não é paranoico. Você está captando sinais que seu cérebro tenta ignorar porque seu coração está no caminho. Mentiras nunca vêm sozinhas. Se mentiram uma vez sobre onde estavam, já mentiram antes. E vão mentir de novo. Pessoas que mentem não param porque foram pegas. Elas só ficam melhores nisso. Você pode amar alguém e ainda assim ir embora. Essa foi a mais difícil. Eu amava ela. Mas amar não significa sacrificar seu respeito próprio. Sair não foi desistir, foi escolher a mim mesmo. Perdoar não significa reconciliar. Você não deve uma segunda chance a ninguém só porque a pessoa disse desculpa. Especialmente quando desculpa só veio depois que ela foi pega. Você vai sobreviver. Mesmo quando sentir que sua alma foi arrancada do peito. Mesmo quando estiver chorando no carro ou encarando o teto às 3 da manhã, se perguntando como não viu os sinais. Você vai sobreviver e um dia, vai florescer. Não estou amargo. Não mais. Estou grato por ter descoberto. Grato por ter tido força para ir embora. E grato a você que está lendo isso, porque escrever me ajudou mais do que eu imaginava. Se você está passando por algo parecido, fique firme. Proteja sua paz. Você merece honestidade, lealdade e amor sem condições. E nunca esqueça. É melhor recomeçar sozinho do que continuar fingindo junto. Op. Fim.